Continuando então a nossa class session aqui, vamos hoje fazer aqui a set session canary e verify id session. A set session canary é um método até mesmo padronizado aí no sistema, onde a gente vai regenerar a sessão toda vez que o IP não bater, ou seja, se houver uma possibilidade de roubo de session, ou se caso passar um tempo estabelecido que a gente definiu. No caso aqui, a gente definiu 300 segundos, né, que vai dar aí 5 minutos. Então, como é que faz a sessão? Então, sempre que a gente seta a session canary, o primeiro passo que a gente vai fazer é dar um session regenerate ID, tá? Vou colocar aqui um true para regenerar o ID. O que eu vou fazer aqui? Ó? Se o nosso parâmetro for nulo, ou seja, se for o padrão que já está estabelecido aqui, que é nulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a session canary, tá? Uma outra session aqui, ela vai receber um array que vai ter o birth, que é o nascimento dessa session, que vai ser o time agora, e ela vai receber um outro índice aqui que vai ser o IP. Lembra que a gente criou aqui create get IP, que ela tem um retorno do IP do usuário, né? Então aqui a gente vai fazer o uso dela. Repare como que o PHP orientado a objetos, né, a orientação a objetos, ela reutiliza muito código, né? Então aqui eu já vou colocar aqui, ó, use trait get IP, né? Então aqui, ó, vamos já reutilizar esse código aqui chamando o trait get IP get user IP, né? Então aqui a gente está pegando o IP do usuário. Setamos na session canary a data de nascimento dela com o time do momento e o IP, né, pegando lá da trait get IP. Se o parâmetro não for nulo, ou seja, se tiver alguma anomalia aqui, a gente vai simplesmente setar para a session canary birth e sem alterar o IP, né, o tempo agora. Então a gente viu que o usuário permanece com o mesmo IP, está tudo certinho, a gente só vai atualizar o tempo dela para que ela não seja perdida. Então essa é a session canary. E aqui no verify id sessions é que realmente a gente verifica a integridade dessa sessão. Então a gente vai fazer o seguinte, se não existir a session canary, então se não existir a session canary, a gente já vai setar essa session canary aqui, tá? Se a nossa session canary, o índice IP dela não for idêntico ao create get IP get user IP, chamar um método que a gente vai criar agora que vai ser o destruct sessions. Vamos criar esse método aqui no final, uma função de destruir as sessions existentes. Então public function destruct sessions. A gente vai fazer um for each, o for each array keys, pegando todas as keys dos arrays da session, vamos definir ele como $k e nós vamos dar um unset $session $key. Então esse aqui é um métodozinho bem simples que a gente procura todas as keys dos arrays, né, do $session, define como uma variável key e depois a gente dá um unset em todas as sessões existentes. Isso porque se a gente verificou que o IP está diferente do que foi definido aqui no set session canary, quer dizer que houve aí um roubo de IP, né? Outro usuário está tentando acessar com um IP diferente essa sessão. Então a gente já destrói para garantir todas as sessões e tem um sistema mais seguro. Em seguida a gente vai setar a session canary novamente, tá? E por fim a gente ainda tem um outro if aqui. A gente vai verificar se a session canary no seu índice birth for menor do que o time agora menos $this time canary, que é 5 minutos, time canary. Então quer dizer, se passou 5 minutos, ele vai setar a session canary. Só que agora eu vou passar aqui um parâmetro time, porque
eu verifiquei que o IP é igual, então é o mesmo usuário, não tem risco de roubo de session. Eu só preciso atualizar o tempo. Aí ele vai entrar aqui apenas atualizando o tempo da Session Canary. Ficou entendido aí, pessoal? Então primeiro a gente verifica se a Session Canary existe, né? Se ela não existir, ou seja, que se ela não existir, a gente já seta ela aqui em cima. Vai setar com o birth, que é o tempo agora, e o IP do usuário. Se o Session Canary IP for diferente do IP da máquina, quer dizer que é um usuário tentando roubar esse IP. Então nós já vamos destruir todas as sessões e vamos setar novamente a Canary. E se a Session Canary Birth for maior do que 5 minutos, já tem mais de 5 minutos, a gente vai setar, vai dar uma atualizada nesse tempo, né? E aqui na Set Sessions a gente está chamando esse método, tá bom? Aqui no controller login eu vou dar um var dump $session para a gente ver se já está chegando. Vamos fazer um login aqui novamente. Então repare que eu já tinha as sessions que eu tinha antes, né? E foi criada a Session Canary, onde eu tenho o birth, que é o time agora, né? E o IP, que é o IP da minha máquina aqui, que está vindo lá da trait get IP lá, né? Então já está criando aqui a nossa Session Canary. A Session Canary, como eu falei, ela serve para que não haja roubo de session aqui. Tudo isso que a gente está fazendo aqui, pessoal, se vocês vierem aqui, se vocês acessarem aqui Storage, né, no Firefox, vocês vão ver aqui, ó, PHP CSID, domain localhost, né? Aqui vocês têm domain, HTTP only true, né, para a gente evitar que o JavaScript modifica isso. O último acesso, secure false, porque eu estou no localhost, né, senão ele vai exigir o SSL quando eu enviar para o ar. E aqui o valor da minha sessão, tá vendo? Então tudo que a gente definiu lá antes já está definidinho aqui também nos cookies do nosso navegador. Agora nós vamos partir aqui para o nosso último método, que é o Verify Inside Session. Esse aqui é o método que vai verificar as páginas internas. Vamos fazer um teste aqui só para vocês verem o que eu estou dizendo. Vou dar aqui um echo no meu controller login script, né? Fazer um JavaScript bem simples aqui. Vamos dar um window.location.href e vamos mandar aqui para o área restrita.php. Vou abrir uma views aqui, um novo arquivo aqui, área restrita, HTML5, vou colocar só um H2 aqui, área restrita. Aqui vamos colocar aqui também o dir page, né, para ficar o caminho absoluto, área restrita.php. Então, voltando aqui no meu login, vou fazer um login normalmente. E aqui ele me mandou para a área restrita, né? Só tirar esse ponto .php aqui. Ele mandou aqui para a área restrita. Tudo bem. Acontece que se eu copiasse, por exemplo, esse domínio aqui de completo, até fechar as abas aqui, abrir novamente para fechar acesso, e jogasse aqui, o usuário teria acesso à área restrita completamente. Ou seja, se ele souber a URL, ele consegue acessar o nosso sistema. Por isso que a gente tem que fazer um método para validar internamente as minhas sessões. Então vamos iniciar ele aqui, Verify Inside Session. Ele começa chamando o método Verify ID Sessions, né? Verify ID Sessions. O que ele vai dizer? Se não existir a session login ou não existir a session permission ou não existir a session canary. Então, se não existir uma dessas três sessions aqui, a gente já vai dar um $this destruct sessions para destruir qualquer sessão que tenha, e vamos dar aqui um echo, vamos dar aqui, ó, um alert, você não está logado. Você não está logado, window.location.href igual a dir page, só o dir page aqui barra login, né? Então se ele não tiver logado, ele vai voltar para o login.
Então, se não existe nenhuma dessas sessões, ele vai dar um alerta e vai voltar para o login. Se não, se ele estiver logado, eu ainda vou fazer uma segunda validação aqui, ó. Se $session time, lembra da session time que a gente criou aqui, ó? Pega o tempo do momento, a gente vai verificar aqui se ela é maior ou igual ao time do momento menos o time session que a gente criou lá em cima como 20 minutos, lembra? Se for maior, a gente já vai setar o session time como time do momento. Se não, a gente vai destruir as sessões novamente e vou dar a mensagem que sua sessão expirou, faça login novamente e vou retornar para login aqui também. Então, basicamente é isso daqui, refrisando. Então, a gente verifica as sessões primeiramente aqui, então vem nesse método aqui da Session Canary, verifica as sessões. Depois a gente vai ver se existe a login, a permission e a canary. Se não existir, a gente já destrói todas as outras sessões e dá mensagem que ele não está logado. Se não, a gente vai verificar o tempo. Se tiver menos de 20 minutos, ele vai atualizar o tempo da sessão time. Se tiver mais de 20 minutos, ele vai destruir as sessões e vai dar uma mensagem que a sessão expirou. Para validar isso aqui agora, turma, aqui na área restrita, eu vou abrir um PHP aqui e vou criar aqui uma variável session, recebendo new class session. Vou dar um session chamando verify inside session, tá? Vamos fazer o teste aqui, web design em foco, vou colocar a senha, tudo certinho. Acessou normalmente a área restrita, né? Porque eu fiz o login correto. Se eu copiasse esse link agora e tentar jogar para acessar ele diretamente, aí ó, você não está logado, aperto OK, ele volta para o login, tá vendo? Eu não consigo acessar uma URL diretamente agora, porque eu chamei o método verify inside session. Para ficar bonitinho, igual as outras views que a gente fez aqui, por exemplo, a cadastro, né? Vamos pegar aqui, só repetindo aqui, a área restrita, jogar aqui o set here, né? E o set footer, fazer bem bonitinho aqui. Então, set here, eu vou colocar aqui, ó, título dele como área restrita. Vou colocar aqui a description como exclusivo para membros. Essa é a description. E aqui o set here. Como que eu poderia fazer para ficar bem bacana isso daqui? Vou tirar isso daqui. Dentro da nossa class layout, então vou vir aqui na nossa class layout, eu vou criar aqui um método public function set here restrito e vou jogar aqui dentro isso que a gente acabou de criar aqui, ó, que é o $session, que vai receber o new class session, que nem precisa disso, class sessions, que a gente já tem o namespace classes aqui, e vou verificar o inside set, né? E aqui dentro da nossa área restrita, basta eu chamar aqui PHP, aqui é um static function também, né? E aqui eu vou chamar aqui, ó, set here restrito. Assim eu já defino que essa URL ela é restrita para usuários cadastrados. Vamos fazer o teste aqui novamente, atualizando, web design em foco. Acessei a área restrita, deixa eu só colocar aqui um H1, área restrita. Então tá aqui a área restrita, vou copiar aqui, vamos fechar, tentar acessar a URL diretamente, você não está logado e ele me retorna para cá. Assim é uma forma mais bacana da gente fazer, né? Criando dentro da nossa class layout o here restrito, tá bom? Então turma, vocês viram aí
a criação da Class Session, né? Um pouquinho complexa, né? A gente definiu todas as características dela, definimos uma Session Canary para evitar o roubo, né, do PHP SES ID. Verificamos se a Session Canary existia, se ela não existisse a gente setava ela. Verificamos se o IP era diferente do IP da Session Canary, ou seja, se outro usuário tinha roubado esse IP. Verificamos se o tempo da Session Canary tinha mais de 5 minutos, e não ele gerava uma nova tempo aqui para a gente. Setamos login, tempo, name, e-mail e permissão do usuário. E verificamos também internamente se o usuário estava logado para acessar a seção restrita do site. E o método de destruir sessions quando fosse necessário. Tá? Então com isso aí a gente termina essa parte de sessions, e essa parte de sessions fica bem segura aí para garantir que o usuário realmente seja logado no nosso sistema. Tudo bem? Lembrando que a gente vai enviar o site para o ar em breve, né, até mesmo para testar a parte de e-mail, e nós vamos trabalhar com TLS, SSL, né, que é essencial trabalhar com criptografia aí, do protocolo de criptografia, né? Bem, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo!